Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Depois da gente ter estudado os 4 evangelhos, nós vamos hoje começar a estudar o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, né? O livro de Atos vai narrar a história do nascimento da igreja, o surgimento da igreja. Vamos aqui marcar, vai ver marcado aqui a presença do Espírito Santo no derramamento em Pentecostes, né? E vocês vão perceber que o livro de Atos ele é rico em pormenores. Foi escrito por Lucas, vocês vão perceber. Foi escrito por Lucas e vocês vão ver aqui perseguição aos cristãos, né? Mas a gente precisa entender uma coisa: o surgimento do cristianismo. O cristianismo ele tem sua origem no judaísmo. Jesus e os seus apóstolos eram judeus. Então, é um braço do judaísmo, tá? Então, Jesus não revoga a lei, cumpre a lei e nos tira o peso do pecado pelo não cumprimento da lei por todos os pecados, porque Jesus cumpriu a lei por nós. E resumiu as 613 leis em amar ao próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Meu irmão, minha irmã. O livro de Atos, várias fontes identificam Lucas como o autor desse livro, tá? E existem 2 datas possíveis para a composição desse livro: 603 depois de Cristo, né? Pouco depois do último, que é o último acontecimento registrado, né? E perto de 70 ou ainda mais tarde, né? Porque isso diz respeito ao silêncio a respeito dos acontecimentos posteriores, depois que Paulo foi ao fim dos 2 anos de prisão em Paulo em Roma, né? E o incêndio em Roma, a perseguição dos cristãos, o martírio de Pedro e Paulo. E possivelmente, no ano 70, a destruição de Jerusalém, né? E a gente vai ver a destruição de Jerusalém, né? Destruição do templo, né? Esse livro de Atos, ele é um livro que serve de ligação para os escritos do Novo Testamento, né? A segunda parte do Evangelho de Lucas, muitos falam, né? Então, a gente vai perceber que típico de Lucas são históricos precisos, cheios de pormenores e detalhes, tá? E o relato compreende um período de cerca de 30 anos, para vocês terem uma ideia, abrangendo o país entre Jerusalém e Roma, tá? A gente vai ver lá citados Antioquia, Éfeso, Atenas, Corinto, Roma, tá? E a gente hoje vai estudar o capítulo 1, né? O capítulo 1 vai tratar da ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo, a mesma pessoa a quem Lucas se dirige no evangelho dele, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos que havia escolhido. Depois de seus sofrimentos, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhe muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Então, depois que Jesus ressuscitou, ficou ainda 40 dias aqui. Por quê? E ele foi elevado aos céus antes de 50 dias, porque em 50 dias é a festa de Pentecostes que ocorre 50 dias após a Páscoa. E aí, vai falar assim, Jesus dá a ordem assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Paulo, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, né, 10 dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí perguntaram a ele assim: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? E eles continuavam sem entender e achando que Jesus ia estabelecer e restaurar o reino a Israel, vai tirar do domínio romano. Mas ele aqui não tinha entendido ainda claramente a mensagem do Evangelho. Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o meu Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Meu irmão, minha irmã, serão minhas testemunhas, ou seja, martiria, serão meus mártires, né? Tendo isso, foi elevado às alturas, e enquanto ele olhava, e uma nuvem o encobriu da vista deles,
E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto subiam. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir. Está falando da parousia, da segunda volta de Jesus aqui. Então, a ascensão de Jesus se deu 40 dias após a ressurreição. E, meu irmão, minha irmã, 40 dias após a ressurreição. E aí, Lucas também está ressaltando aqui a obra do Espírito Santo e o poder de capacitar aqui os discípulos e os crentes, né? A ascensão de Jesus ocorreu ali na encosta oriental do monte entre Jerusalém e Betânia, né? Mais ou menos cerca de 1 quilômetro ali. Por quê? Por que isso, meu irmão? E até que tem um cumprimento da lei. Porque nenhum judeu fiel devia percorrer uma distância maior do que essa no sábado. Percebe? E aí, Judas se suicidou. Então eram 12, ficaram 11. E aí eles vão escolher um para o lugar de Judas, né? Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, né, o quarto, né, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelotes e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. A gente tem que lembrar que João cuidou de Maria, né? E Maria aqui, essa citação de Maria, é a última vez que ela é citada nas Escrituras. Entre os irmãos de Jesus que estavam lá reunidos, estava Tiago, que seria chamado coluna da igreja depois, né? Inclusive, ele presidiu o concílio de Jerusalém, né? E disse: naquele dia Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, é necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Como recompensa do seu pecado, comprou um campo chamado Alcedama, né, pela venda de Jesus com 30 moedas de prata, e caiu de cabeça, Jesus suicidou, né, e ali suas vísceras se derramaram, como está escrito, né. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que nele habite, e que outro ocupe o seu lugar. Aqui estão falando aqui da profecia que o ministério de Jesus ficaria deserto, mas haveria um outro que seria escolhido. Portanto, é necessário que escolhamos um homem dos que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós à altura. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. E aí explicaram 2 nomes. José, chamado Barsabás, é diferente, hein? Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Eles oraram: Senhor, tu que conheces o coração de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido para assumir esse ministério apostólico. E Judas abandonou indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, né? Ali lançaram sorte e davam margem para Deus intervir na escolha. Era comum emprego de pedras e palito para designar a escolha naquela época, né? E caiu em Matias. Matias então foi acrescentado aos 11 apóstolos, formando 12 outra vez. Por que 12? 12 é um número de governo, é um número que representa o governo de Deus. Tá, meu irmão? Então a gente já viu aqui que o cristianismo vai surgir dentro do judaísmo. Todos aqui são judeus. Todos aqui são judeus. Por isso Jesus já não vai tirar um menor iota da lei, que é o traço da lei, é o menor valor, né? Ele cumpriu toda a lei. E aqui a gente está caminhando para ver aqui o começo da igreja. Você vê que eles estavam reunidos, estavam orando, né, meu irmão? E aqui, uma coisa chama a atenção da gente aqui. Eles pediram a Deus: nos mostre, Senhor, quem escolher. Nós temos dado a Deus, sabendo que Deus é o Senhor da nossa história, dado a Deus a honra devida, e temos
permitido aqui, entre aspas, que Deus faça a sua vontade na nossa vida? Porque a vontade dele sempre é feita. Não cabe a nós estarmos em obediência e orando, meu irmão. Então a gente já viu aqui que Jesus foi aos céus, foi elevado aos céus na ascensão, 40 dias depois da ressurreição. Mais na frente a gente vai ver, lá no 50º dia, a festa de Pentecostes. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja habitando no seu coração, na sua vida. Amém.